Vamos aprender com o nosso Senhor Jesus? Então silencie o seu coração, peça a direção do Espírito Santo para que Ele esteja preparando o seu coração para receber da palavra do Senhor, para receber do banquete que é a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor caia no seu coração como uma semente e germine e venha dar frutos. Então o texto base para o estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 41 ao 44. O Cristo, filho de Davi. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é seu filho? Amém? Então nós vemos aqui um pequeno texto, mas nós podemos tirar grandes lições desse pequeno texto. Quando a gente busca aprender com Jesus, ele ensina com autoridade. Então a autoridade dele traz grandes lições para o nosso coração, para a nossa vida. Quando a gente está com o nosso coração silenciado, está prestando atenção do que Deus quer falar conosco. Então, iniciando o texto, nós vemos que Jesus diz: e ele disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Porque eles falavam que o Cristo era filho de Davi. Então Jesus diz: como que eles vão dizer que o Cristo é filho de Davi, se Davi chama o Cristo de Senhor, né? Davi lhe chama de Senhor, como é seu filho. Por que eles chamavam Cristo, Jesus, filho de Davi? Porque Jesus, ele é da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Então não é filho, o filho Davi é o seu pai biológico, mas é da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Então eles diziam que Jesus, quando ia nascer Jesus, quando Jesus ia vir ao mundo, o Salvador no caso, ele seria filho de Davi. Do mesmo jeito que eles falavam que eles eram filho de Abraão. Mas eles não estão falando que eles eram filho biológico de Abraão, mas eles eram da descendência de Abraão. Então muitos nós vemos nos evangelhos falando Jesus, filho de Davi, Cristo, filho de Davi, mas não é porque ele é o filho de Davi biologicamente, mas ele é da linhagem de Davi, que Jesus ele veio da linhagem de Davi. Então nós vemos aqui que Jesus cita o livro de Salmos. Salmos que foi Davi que escreveu o Salmo, que Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então nós vemos que Davi ele viveu muito tempo antes de Jesus, e aqui Davi já falava de Jesus. Então o que nós aprendemos? Qual a lição que nós aprendemos? Que as escrituras se cumprem. Davi já falava de Jesus, e aqui nós vemos Jesus se cumprindo as escrituras. E quem que vai assentar à direita? Assenta-te à minha direita. Quem que vai assentar à direita de Deus? Jesus que vai assentar à direita de Deus Pai. Então aqui nós vemos aqui, disse o Senhor ao meu Senhor. Então o Senhor Deus disse ao Senhor Jesus, assenta-te à minha direita. Então aqui nós vemos Davi falando lá muito tempo antes de Jesus, falando de Jesus e falando que Jesus vai assentar à direita do Pai, à direita do Senhor, né, que é o Deus Pai, sendo que Jesus nem tinha nascido ainda. Então nós vemos aqui as escrituras se cumprindo. O que Davi falou lá há anos, muitos anos atrás, se cumprindo em Jesus. E nós sabemos que quem vai sentar à direita de Deus é Jesus. O próprio Jesus disse que ele vai se sentar à direita de Deus Pai. Então nós vemos aqui as escrituras se cumprindo. Por isso que nós temos que estudar as escrituras. Porque tudo que está aqui, o que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Nós vemos aqui o que Davi falou lá no passado, se cumprindo em Jesus aqui. Porque Jesus é o Senhor que vai assentar à direita do Senhor, que é o Deus Pai, e Jesus é o Deus Filho, que vai assentar à direita do Senhor. Então, como vemos nesse pequeno texto, nós podemos tirar grandes lições, que as escrituras se cumprem. E nós vemos que Davi falou lá atrás, o que Davi falou aconteceu. E tudo que está nas escrituras que ainda não aconteceu, vai acontecer futuramente. Mas é importante a gente conhecer as escrituras para a gente dar um passo à frente de quem não conhece. Porque se eu sei que vai acontecer, eu já vou estar preparado para o acontecimento. Quem não conhece não tem como se preparar. Então nós vemos aqui as escrituras se cumprindo. E nós vemos que Jesus ele conhecia as escrituras.
Se nós somos seguidores de Jesus, nós somos servos de Jesus, e Jesus conhecia as Escrituras, então nós, como seguidor deles, temos que fazer o quê? Conhecer as Escrituras também. Então, é isso que nós aprendemos com Jesus. E nós vemos aqui que ele diz que ele vai colocar, no versículo 43, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E continuando ele diz, se Davi lhe chama Senhor, como é seu filho? Porque Davi estava falando algo, ele estava declarando algo, profetizando algo do futuro, de Jesus do futuro, porque ele nem sabia de Jesus. Davi não sabia de Jesus. Mas como que Davi sabia de Jesus se ele nem estava vivendo o tempo de Jesus? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocava essa mensagem no coração dele, inspirava o coração dele para escrever os salmos. Por isso que ele podia falar de Jesus, coisas que ia acontecer no futuro, ele podia falar, porque é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus foi feita tudo inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens, mas não pelo pensamento do homem. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi como Deus estivesse ditando, né, o Espírito Santo estivesse ditando, né, como usar um exemplo de um professor na escola. O professor começa a ditar, fazer o ditado, e ditando lá, e o aluno vai escrevendo. Assim foi os escritores que escreveram a palavra de Deus. O Espírito Santo ia ditando, e os escritores, quem escreveu, ia escrevendo a palavra de Deus. Então Davi, ele falou do futuro, não porque ele sabia, porque ele não estava no futuro, mas porque o Espírito Santo revelou no coração dele, inspirou ele para ele escrever os salmos. Então nós vemos aqui que ele falou sobre Jesus, ele nem sabia, mas ele falou por quê? Porque através do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que buscar a direção de Deus, buscar conhecer o Espírito Santo, se aproximar de Deus e chamar o Espírito Santo para fazer morada no nosso coração e querer ter intimidade com Ele, conhecer Ele como um melhor amigo. Porque ele fala conosco, porque o Espírito Santo ele falava no passado e ele continua falando conosco. Mas como que o Espírito Santo vai falar conosco? Quando a gente tem conexão com Ele, quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente gasta tempo conversando com Ele, quando a gente tem Ele como nosso amigo. E para isso a gente tem que vivificar o Espírito que está dentro de nós. Porque o Espírito, nós temos dentro de nós, tipo, como se fosse dois soldadinhos, um soldadinho que é bom e um soldadinho que é do mal. A gente tem a parte boa e a parte que não é boa. O que vai crescer dentro da gente? Aquilo que a gente alimenta. Se eu alimentar a minha parte boa, que é alimentar a parte do Espírito Santo para ele crescendo dentro de mim, eu vou ser uma pessoa boa. As minhas ações vão ser boas. Mas agora se eu vou para o lado ao contrário e começo a alimentar a parte má, eu vou ficando cada vez mais ruim. Por isso que tem pessoas que são muito ruins, muito mal no mundo, porque é o que a gente alimenta que cresce na gente. Se eu alimento o meu soldadinho bom, eu vou ser uma pessoa boa. Então não existe, uma pessoa é mais ruim do que a outra, uma pessoa é melhor do que a outra. Por que Deus fez algumas pessoas más e algumas pessoas boas? Não, Deus fez todo ser humano igual, livre para escolher. Umas pessoas são más porque ela alimenta a parte mal, o soldado do mal dentro dela. Ela alimenta dele, cresce. É como uma planta. Se eu planto uma sementinha, eu começo a regar, cuidar dela, molhar, adubar, ela cresce. E dentro de nós não é diferente. O que eu alimento dentro de mim, ele cresce. Se eu alimento o que é bom, cresce o que é bom. Se eu alimento o que é mal, cresce o que é mal. Então, as escolhas é minha. As escolhas sua. Deus, ele fez todo mundo, todas as pessoas iguais, mas nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos fazer. Então nós podemos escolher ser pessoas boas e caminhar fazendo as coisas boas e né, regando, cuidando do soldadinho bom, ou a gente escolhe ser mal, ser uma pessoa perversa, fazer coisas erradas, ser pessoa má. Mas é uma questão de escolha de cada pessoa. Não é porque uma pessoa é mais boa do que a outra. A gente todas as pessoas são iguais. Mas é as nossas escolhas que forjam o nosso caráter, que forjam o nosso coração, como nós vamos ser. É tudo que a gente alimenta. Tudo que eu coloco dentro de mim.
O meu coração é para ser um tesouro. Se eu coloco coisas boas no meu coração, coloco joias preciosas, coloco o ensinamento de Jesus, coloco as promessas de Deus, coloco a palavra de Deus dentro do meu coração vai ser um tesouro. Quando eu abrir a minha boca para falar, vai ser palavra de bênção, palavra para edificar as pessoas, palavra de amor para ajudar as pessoas. Mas se eu só coloco porcaria no meu coração, lixo no meu coração, o que vai ser o meu coração? Um saco de lixo. Porque no mesmo coração ele pode ser um coração, um tesouro, ou ele pode ser um saco de lixo. Vai depender do que eu coloco dentro de mim. Se eu só alimento meu coração com coisas, com porcaria, com lixo, o que vai sair pela minha boca vai ser lixo, porque o meu coração está cheio de lixo. Então, Deus ele não priorizou uns e fez bons e outros ele não priorizou e fez mal. As escolhas são pessoal de cada pessoa, de cada ser humano a escolha. Então, a escolha é nossa. Se eu quero alimentar, voltando no exemplo do soldadinho, se eu alimento o soldadinho do bem, ele cresce. Se eu alimento o soldadinho do mal, ele cresce. Então, vai ganhar aquele que eu mais alimentar. Então, o Espírito Santo, ele funciona mais ou menos da mesma forma. O Espírito Santo, ele fica, quando a gente não caminha com Deus, a gente não quer saber de Deus, ele fica morto dentro da gente. Ele não tem ação, porque ele fica tão fraquinho que ele morre dentro da gente. Mas tem como a gente vivificar ele. Quando a gente busca, a gente se entrega para o Senhor Jesus, recebe ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E entrega o controle da nossa vida para ele. Ele começa a governar, ser o governante da nossa vida. Então o Espírito Santo começa a vivificar dentro do nosso coração. E quanto mais a gente alimenta, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Então, nesse momento que ele está grande, ele fala conosco, assim como ele falou com Davi. Porque Davi falou aqui sobre Jesus, falou sobre o futuro, porque foi o Espírito Santo que falou com ele, que inspirou ele para falar. E da mesma forma, eu ou você, a gente pode falar que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração, vai colocar na nossa mente algo para a gente falar, a gente pode ser usado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, porque Deus ele não só se manifestava no passado, Deus ele continua se manifestando da mesma forma. Muitas pessoas não veem o manifestar de Deus, por quê? Porque essas pessoas não estão perto de Deus, estão longe de Deus, que não conseguem ouvir. Mas quem convive, quem tem intimidade com Deus, a gente vê muitos testemunhos de Deus interagindo aqui na humanidade. Ele fala com as pessoas, muitos milagres acontecendo, muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Mas como que eu vou saber disso? A partir do momento que eu gasto tempo e que eu tenho intimidade com Deus, quando eu falo diariamente com Deus. Porque Deus ele é o nosso Pai, ele é o nosso melhor amigo. Mas eu só vou ter intimidade com ele quando eu começo a falar com ele, quando eu começo a ter um relacionamento com ele. Porque Deus é como um melhor amigo. Eu não vou sair falando as coisas íntimas da minha vida para qualquer pessoa, só vou falar para a pessoa que eu confio, para um melhor amigo, que eu confio de verdade, então eu vou falar. E Deus é da mesma forma. Ele só vai revelar coisas no coração de pessoas que têm intimidade com ele, pessoas que gastam tempo com ele, pessoas que priorizam ele. Então assim tem que ser. Então aqui nesse pequeno texto, nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas, que a palavra de Deus, tudo que está aqui é verdadeiro, porque não foi feito pela mente humana, mas foi feito inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrita por homem, mas inspirada por Deus. Então, tudo que está aqui é verdadeiro. E tudo que está aqui, que ainda não se cumpriu, vai se cumprir futuramente. Nós vemos aqui, né? Davi falou no passado sobre Jesus, e tudo que ele falou sobre Jesus aconteceu. E o próprio Jesus disse que ele vai se sentar à direita do Pai. Então está aqui que Davi falou lá nos Salmos, né, que o Senhor ia sentar. Vamos ler novamente. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então isso o próprio Jesus falou, que ele vai se sentar à direita do Pai. Então nós vemos aqui as escrituras se cumprindo. Então tudo que não se cumpriu vai se cumprir. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar de Deus. Porque se a gente estiver respirando, coloca o dedo aqui, ó. Estou respirando? Ainda eu tenho chance, eu posso me arrepender, eu posso me voltar para Deus. Ainda há tempo de se voltar para Deus, ainda há tempo de entregar a vida para Jesus e ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós vemos aqui, né, Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, e de fato, como foi falado lá atrás, que
que o Cristo seria da descendência de Davi, seria o filho de Davi na descendência. De fato, Jesus é da descendência de Davi. Se a gente pegar a árvore genealógica que tem aqui na palavra de Deus, no início do livro de Mateus, tem a árvore genealógica que fala da descendência. Então, Jesus, de fato, é da descendência de Davi. Ele nasceu da descendência de Davi. Então, como eles usavam, né, filho de Davi, da descendência de Davi. Então, grandes lições nós podemos aprender com esse pequeno texto. Mas como que Deus ele fala conosco? A partir do momento que eu leio o texto, que eu fico ali meditando sobre aquele texto, pedindo a direção do Espírito Santo para que ele venha falar comigo e mostrar qual a mensagem que está sobre aquele texto. Então, o Espírito Santo fala no nosso coração, ele traz a mensagem. E às vezes eu posso ler esse texto hoje, eu ter um entendimento desse texto, ter uma mensagem desse texto. Eu posso ler esse texto amanhã e ter um outro entendimento, porque o Espírito Santo ele é vivo, a palavra de Deus é viva. Então, acontece às vezes interpretações diferentes e o Espírito Santo mostra algo diferente. Se for ver várias pessoas e explicar esse mesmo texto, muitas pessoas vão ter uma visão diferente. Por quê? Porque elas quiseram? Não, porque o Espírito Santo trouxe uma revelação diferente. Então, o que eu estou falando hoje é isso. Mas se eu for falar daqui uma semana, daqui um mês, pode ser que eu venha falar algo diferente. Porque é o Espírito Santo que vai direcionando. Porque antes de ler as Escrituras, antes de vir aqui estudar a Palavra de Deus, eu passo por um momento em que eu converso com o Espírito Santo, que eu oro, que eu peço a direção de Deus, que eu peço que Ele use a minha vida, que eu peço que Ele me coloque as palavras na minha boca. Então eu tenho esse momento de intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, me preparando para vir ler a palavra de Deus, aprender com o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus não é só pegar e abrir como um livro qualquer e sair lendo. É bom me preparar, silenciar o meu coração para que Deus venha falar comigo através da palavra de Deus. E qualquer pessoa Deus pode falar, só basta ela ter intimidade com o Senhor e meditar sobre as Escrituras, às vezes ler por várias vezes o mesmo texto, até que Deus venha trazendo um entendimento qual é a mensagem para as nossas vidas. E nós podemos tirar grandes lições de um pequeno texto. Basta a gente se conectar com a palavra de Deus. A gente ficar ali prestando bem atenção. O que Deus quer falar? Fazer perguntas para Deus. O que Deus quer falar comigo sobre essa palavra? Que Deus ele vai trazer um entendimento. E às vezes pode trazer para uma pessoa uma mensagem e pode trazer para uma outra pessoa outra mensagem. Isso não quer dizer que está errado. Porque é o Espírito Santo que direciona. É o Espírito Santo que traz a mensagem sobre o nosso coração. A gente só precisa estar com o coração vazio e chamar a presença dele para que ele venha nos mostrar qual é a mensagem, o que ele quer falar conosco, o que ele quer mostrar através daquele texto, qual a lição que ele quer passar para as nossas vidas. E então aqui que nós aprendemos é isso, né? Que o Cristo é realmente da descendência de Davi e que nós vemos aqui que Jesus conhece as Escrituras, porque ele citou um livro de Salmos, e que Davi falou lá no passado de coisas que aconteceram no futuro. Nós vemos, né, que então ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E se nós buscarmos a conhecer o Espírito Santo melhor, se entregar a ele e querer ser o melhor amigo dele, ter intimidade com ele, ele vai falar no nosso coração assim como ele falava com Davi. É claro que nós não vamos escrever a Escritura, porque a Escritura, o manual já está pronto, mas ele vai falar uma mensagem para o nosso coração, ou para que a gente fale para outras pessoas. Então o Espírito Santo continua falando conosco, só basta a gente ter intimidade com ele, estar próximo dele e ter tempo para ouvir ele. Porque não adianta também a gente só falar e não ter tempo para ouvir ele, tem que ter tempo para ouvir ele. Por isso que a gente tem que silenciar o coração. Quando a gente silencia o coração, como é silenciar o coração? É quando a gente não fica pensando em nada, a gente esvazia nossa mente, esvazia o nosso coração, para que a gente tenha só o lugar para a palavra de Deus. A gente fica só focado naquele momento na palavra de Deus, querendo saber qual é a mensagem, qual é a lição para a minha vida. Então, é estar com o coração vazio, estar com a mente vazia, só pensando naquilo, de o que Deus quer falar comigo hoje. Então Deus ele vem e fala, porque ele se manifesta do mesmo jeito que ele se manifestava no passado. Amém? Então feche seus olhos neste momento.
Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine o seu coração, que você possa ter desejo de conhecer mais de Jesus, que a palavra do Senhor seja plantada no seu coração, que o seu coração seja um terreno fértil para que essa semente cresça, germine e dê frutos. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você precisa mudar de vida, você não aguenta mais viver na situação que você se encontra, abre o seu coração agora e chame o Senhor Jesus para fazer morada no seu coração, porque Ele pode transformar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, Ele pode te resgatar da onde você estiver, não importa que nível que você está, se você está no fundo do poço, não importa, Ele pode sim te resgatar e pode fazer tudo novo sobre a sua vida. Chame Ele para fazer morada no seu coração e se entregue totalmente a Ele, para que Ele venha e restaure a sua vida, porque Ele pode. Ele é o único que pode fazer a diferença na sua vida, mas você precisa se entregar totalmente a Ele, abrir o seu coração, chamar Ele, convidar Ele para fazer morada e conhecer, e desejar conhecer Ele, e cada dia gastar tempo com Ele, porque Ele tudo vai fazer sobre a sua vida. Eu peço que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine a sua mente, que você possa cada dia mais querer mais e mais do Senhor, que a sua família seja abençoada, que pessoas à sua volta sejam abençoadas e que você possa esperar no Senhor, ter esperança novamente no Senhor e que a sua vida seja totalmente restaurada. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.